Olá, bem-vindos ao Lar da Agatha. Hoje eu estarei fazendo a resenha do livro O Bicho da Seda, de Robert Galbraith. Gente, olha a pronúncia dessa drag, tá uma maravilha. O Bicho da Seda é o segundo volume da série policial escrita pela J.K. Rowling. A J.K. Rowling, sob o pseudônimo de Robert Galbraith, ela está lançando aí, ela está já indo pro quarto livro da saga. O primeiro é o Chamado do Cuco, que eu resenhei já aqui no canal. O segundo é esse, O Bicho da Seda, e o terceiro é Evocação para o Mal, que eu também vou fazer resenha em breve. Eu acabei de ler esse livro há pouco tempo e foi maravilhoso. E O Bicho da Seda, ele é o meu preferido até o momento entre os três. É um livro incrível. O primeiro, Chamado do Cuco, ele acaba sendo um pouco mais lento de ler, porque a J.K. Rowling tem uma escrita assim, muito robusta mesmo. Ela gosta de detalhar bem os personagens, de escrever eles muito bem e fazer com que eles tenham uma história ali e que te cative. Isso é maravilhoso. Porém, você fica meio assim, quero investigar mais o crime, eu quero que o crime, sei lá, desenrole um pouco melhor. Eu senti isso no primeiro livro. Nesse segundo volume, acaba que, como no Chamado do Cuco, a J.K. Rowling já conseguiu descrever bem os personagens, trazer a história de vida deles e tudo mais, nesse ela consegue desenvolver o crime de forma mais ampla, né, no decorrer do livro, o que é muito bacana. Nessa história, agora na continuação, o Cormoran Strike já tá assim, ficou famoso devido a ter descoberto o crime da Lula Laundrie na primeira parte da história, né, no Chamado do Cuco. Ele desvendou o crime, aí a mídia ficou toda positiva e aí ele começou a ganhar mais clientes, mas assim, clientes de infidelidade, esse tipo de coisa, ele ficou sentindo meio tedioso, mas assim, tá pagando as contas, tá bom. E aí acontece o seguinte, ele tá lá bem no TED, a Leonora Quine. Leonora Quine é uma mulher que aparece lá e pede pra ele investigar, assim, achar o marido dela. Aí ele, mas seu marido tá desaparecido, por que a senhora não vai até a polícia? Ela, não sei o que, eu prefiro vir até você e tudo mais. E aí ela acaba convencendo ele vai investigar, saber onde tá o Sr. Quine que sumiu. E ele é um escritor que é uma subcelebridade, ele não é tão famoso assim, mas a fama dele é muito intensa, porque ele tem a fama de fazer livros bem absurdos, usar umas metáforas bem pesadas e tudo mais, e são bem polêmicos os livros dele. E o Cormoran Strike acaba descobrindo que o Owen Quine foi assassinado. Porém, não é um assassinato qualquer. Quando eles descobrem o corpo e a cena do crime, é assim, absurda. Você nem imagina que a gente que está acostumado com a escrita da J.K. Rowling, que ela vai escrever algo tão pesado assim. A cena é extremamente... chega a ser arrepiante. É muito, muito macabra. Parece um ritual muito maldito, sabe? Horrível, e é maravilhoso por isso, né, porque a gente adora um crime assim, pelo menos eu adoro. Achei a descrição de arrepiar, e aí deixa o livro muito mais interessante, um clima muito pesado. O Bicho da Seda, eu já li os 3 livros, né, que foram lançados. O Bicho da Seda é, sem sombra de dúvidas, o mais sombrio, ele é o mais pesado mesmo. Isso eu achei que deixou o livro muito mais interessante. Aí acaba que o Cormoran Strike começa a investigar a morte do Owen Quine. Com a reputação do escritor Owen Quine de ser bem peculiar, de ser bem polêmico, acaba vindo aí os suspeitos, né? O que aconteceu? O Owen Quine, ele escreveu um livro que já estava até pronto, mas ainda não havia sido lançado, e esse livro, ele conta nesse livro os podres de várias pessoas, sabe? Ele difama várias pessoas, ele conta segredos, e, enfim, ele faz uma história lá, assim, completamente aparentemente sem pé nem cabeça, mas nas entrelinhas todo mundo pega todas as referências, as confissões das pessoas, e aí acaba que o livro todo é ambientado no mundo literário. Então você acaba tendo os suspeitos, são pessoal da agência dele para poder publicar lá, os editores, outros autores, e aí a gente vê a J.K. Rowling falando sobre o ego de muitos autores, né, de se achar a última bolacha do pacote, o último biscoito do pacote. Bolacha não, gente, é biscoito. E aí a J.K. Rowling vai mexendo com essas personalidades, mexendo com esses clichês da literatura. A personalidade dos autores vão sendo bem diferentes, bem dinâmicas, do pessoal da agência literária, do quanto às vezes tem essa busca por fama e acaba o conteúdo não sendo tão importante assim. Ou então aquele autor que fala, tipo, o meu conteúdo é bom demais para poder ser publicado por essa agenciazinha aí, por essa editorazinha, e acaba gerando isso, todos os conflitos dessa área. E acaba que são vários suspeitos, porque todo mundo
tem um motivo para odiar Owen Quine, porque ele falou alguma coisa no livro a respeito, ele já tinha uma outra polêmica, uma outra briga com não sei quem, então ele tinha muitos inimigos, e aí suspeitos tem para dar e vender nesse livro aí. A J.K. Rowling faz com que todos os personagens sejam bem reais, eles têm muitos defeitos, e ela explora isso muito bem, você vai vendo as falhas deles, as mentiras deles, e o motivo às vezes por trás disso. Às vezes você entende mais o personagem, sente uma empatia, porque acaba que ela descreve a vida daquela pessoa ali um pouco, o passado dela, o motivo pelo qual ela age dessa forma, e você começa a entender o personagem um pouco melhor. Isso é bem bacana em relação aos suspeitos, né? O relacionamento da Robin com o noivo dela, o Matthew, também, você já começa a acompanhar mais como tá indo o andamento disso. O relacionamento dela com o Strike também, você começa a ver um crescimento ali muito grande, eles se tornam parceiros mesmo lá na agência, ela se torna o braço direito dele, porque ela consegue alcançar informações e situações que o Strike às vezes não consegue. Então mostra realmente essa coisa de que você às vezes sozinho não vai dar conta do recado, né? E você tem com quem contar, e ele conta com o Robin, que é uma personagem incrível nessa saga. Eu acho que a revelação final, quando chega no final da investigação e você descobre quem é a pessoa que matou Owen Quine, pra mim já não é tão importante mais, porque todo o crescimento da história, o desenvolvimento dos personagens pra mim é tão interessante nesse livro, é tudo tão bem feito, tão cativante, que no final você fica tipo, pode ser quem for aí que eu tô satisfeito, o livro já foi épico. Então assim, pra mim isso foi bem diferente. O que no Chamado Cuco foi o contrário, né? A história foi boa e tudo mais, mas a revelação pra mim foi melhor do que o livro todo. Aqui já é o contrário pra mim, a revelação foi mais segundo plano pra mim. A construção toda do livro, do crime, o personagem que foi assassinado, quem era esse personagem, como ele era uma energia muito pesada, acaba que você assim não sente pena dele. Eu pelo menos não senti pena dele em momento nenhum. É claro que eu não fico torcendo pra esses crimes macabros, mas assim, enfim, né? Ele não foi um personagem que me deu pena, não. Outros personagens são muito mais cativantes. A história é muito bacana, o livro é incrível, fica aí a recomendação pra você. Se você gosta de um romance policial, vai em frente, a saga está maravilhosa. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha ficado curioso pra ler a saga toda, o Chamado do Cuco, agora o Bicho da Seda. E se você já leu, dê sua opinião aí, por favor. Vamos conversar a respeito. Compartilhe com seus amigos esse vídeo, dê um like, se inscreva no canal, me siga também nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook, vou deixar tudo aí direitinho linkado, tá certo? Muito obrigado e um beijo, até a próxima.